Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu creio, Deus, na tua palavra. Eu creio, Senhor, na tua palavra, Deus. Eu creio na tua palavra. Aleluias. Pode se sentar um pouco, igreja. Aleluias. Continua aí onde você está, glorificando ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Você que trouxe sua Bíblia, abre lá em Marcos 9, versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Vamos lá. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão, alguns mestres da lei, que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. E ele perguntou aos mestres da lei: por que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. E perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu a ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhes Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, respondeu o espírito imundo, dizendo-lhe: o espírito mudo e surdo, e eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta só pode sair com oração e jejum. Partiram dali e passaram da Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Eles lhe diziam: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e receavam interrogá-la. Interessante, amado, essa passagem de Marcos, capítulo 9, 10, capítulo 9 e do 14 diante que nós acabamos de ler. Um pouco antes ali, Jesus estava com os seus discípulos, acho que 3, Pedro, João, se não me engano, esse Tiago também estava com eles. Eles estavam no monte monte da transfiguração. Quando Jesus ficou um tempo naquele monte, e lá, se você ler um pouco a história antes ali, se você ler um pouco a história ali, eles foram para o monte, e lá Jesus apresentou Elias, ali apresentou Moisés, e ali os seus discípulos ficaram tudo ali apavorados. E agora como vamos fazer? Será que a gente faz uma tenda para um, para outro? Mas beleza, ficou aquele tempo lá no monte. Quando Jesus desceu, ele vê aquela multidão toda alvoroçada. Aí dá aquela mesma impressão de Moisés, né? Quando Moisés sai do meio do teu povo, vai buscar a presença do Senhor, ele vai buscar estratégia, vai ver o que Deus tem. Quando volta, Moisés pega a multidão toda alvoroçada, ali, toda perdida. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus volta, ele escuta, eu posso até imaginar assim, de Jesus descendo no monte, e aquele borbulho, aquela coisa arada, aquele fervo, que nem diz o outro, aquele furdunço todo. E Jesus pergunta: cara, o que está acontecendo aqui? O que houve? Que a gente deu uma saidinha, quando a gente volta, as coisas estão tudo virado de ponta cabeça. Quando ele chegou no meio da multidão, aí você viu no começo, que a gente começou ali, ele fez uma pergunta para aqueles,
os doutores da lei ali, os fariseus e as coisas aradas todas ali, aqueles mestres estavam ali. E eu posso acreditar assim que aquela multidão, por quê? Aquela multidão estava atrás de Jesus, queria saber onde estava Jesus, porque Jesus já tinha sumido, eles sabiam que Jesus curava, expulsava demônios, e chegou ali, não encontrou Jesus, e começaram aquele alvoroço todo, e queria que as coisas acontecessem, e o que acontece, amados? Olha só que interessante. Tinha uns caras que andavam com Jesus, olha só, os caras que andavam com Jesus, seus discípulos, era a melhor escola, não era a melhor escola? Cara, andar do lado de Jesus, vendo Jesus multiplicar os pães e peixe, curando cegos e curando ali as pessoas. Aí chegou aquele pai daquele menino possesso daquele demônio, ele era mudo, e falou assim: cara, se Jesus não está aqui, cadê os seguidores deles? Eu quero saber, porque se vocês andam com eles, vocês também podem fazer alguma coisa. Cara, colocou aqueles discípulos em calças curtas, porque a palavra diz ali que quando chega aquele homem e joga aquele menino na frente dos discípulos, e eu acho que foi Hadouken para cá e Hadouken para lá, e efeitos especiais, e nada de tirar o demônio daquele menino. E cara, eu posso imaginar assim, aqueles discípulos já falou: e agora, cara, o que nós vamos fazer? Essa multidão vai nos lixar, e se Jesus não descer logo aqui, não sei o que devemos fazer. Amados, imaginem, o que eu tiro para mim de experiência desses discípulos, amados? Que eles andavam com Jesus, via Jesus todos os dias fazendo discípulos, fazendo curas e maravilhas, desculpe. Mas uma coisa eles esqueceram. Quando eles perguntam, no final da lida, que nós estávamos lendo ali, chegaram, depois daquilo tudo ali, aquele demônio foi expulso, ele chegou para Jesus, os discípulos deixaram para perguntar em casa, porque eles sabem que Jesus dava no dedo. Se perguntasse no meio da multidão, Jesus ia pano no meio deles. E viu que a gente leu um pouco ali, o que eles falaram? O que Jesus falou para os caras assim? Cara, vocês vão ficar com essa moleza até que hora? Você acha que eu vou ficar com vocês aqui o tempo todo? Eu não posso dar uma saidinha? Quando eu volto, o negócio vira de ponta cabeça. Cadê aquilo que eu tenho ensinado para vocês fazer? Cadê a autoridade que eu falei que vocês teriam, que vocês iriam curar e expulsar? E ele fala assim, cara, ele me pega na uma branca de leve, certo? Ele pensa assim, cara, lá em casa nós conversamos, né? Aqueles caras falam assim, cara, até quando vocês acham que eu vou ficar? Até quando vocês vão ficar na barra da minha saia? Até quando vocês vão ficar na minha aba? Até quando vocês vão esperar eu chegar para acontecer? E amados, e muitas vezes no nosso dia a dia isso acontece. Você passa por alguma situação difícil, chega uma pessoa e fala assim, fulano, você pode orar por mim? Cadê o pastor? Meu Deus do céu, cadê meu líder de célula? O que eu vou fazer agora? E em nome de Jesus, mas e se eu orar e nada acontecer? Acontece ou não acontece muitas vezes isso? Deus tem colocado na tua vida autoridade, amado, para expulsar demônios. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é muito postada, assim, que Deus não me deu para mim e para você autoridade, não é para reinar sobre homens, a palavra diz, Ele deu para mim e para você autoridade para governar sobre demônios. Ele deu autoridade para mim e para você para delegar sobre e reinar sobre as trevas. E quando ele chega naquela situação que eles falam, cara, e agora? Jesus, assim, lá em casa nós conversamos. Parece que tudo que vocês estão fazendo aqui, tudo que vocês aprenderam, viram fazendo, parece que não valeu para nada. Chegou em casa, bem esbaratinadinho, aí chega não sei qual foi o corajoso. E aí, Jesus? Cara, o que aconteceu lá que a gente deu Hadouken, e virou pirueta, e jogou o cara na água gelada, e virou o cara de ponta cabeça, e nada acontecia, e no seu nome nada. Jesus falava o quê? O que ele falou para o seu discípulo? Cara, existem certas situações, existem certos demônios, castas, que eles serão só expulsos com o quê? Jejum e oração. Aí eu pergunto para você, que será que o segredo, que já está aqui faz não sei quantos mil anos já, Jesus já tem nos dado esse segredo, que muitas situações na minha, na tua vida, ela só vai ser mudada através do jejum e oração. Aí você pode perguntar, não, mas que eu já vi muita gente fazer isso. Não, mas Jesus morreu na cruz e tudo isso já acabou. Não precisa mais jejuar. Não precisa mais sacrificar, não precisa mais orar. Amado, se fosse assim, Jesus tinha falado assim, é o seguinte, enquanto estiver na terra, vocês jejuem e orem, e depois que eu for, está tudo certo. Ele não falou nada disso. Ele falou, certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Acabou.
Ele podia falar assim, ó, não, faz aí uma jejum e oração e quando morrer na cruz, pode deixar que as coisas estão tudo garantidas. E só você falar, sai no meu nome, que as coisas estão assim, amados. Jesus deu um deixa para aqueles discípulos e perguntou, cara, vocês vão me esperar, vocês vão ficar do meu lado até quando? Até quando vocês vão querer que eu fique do lado de vocês, ensinando, mostrando como fazer? E até quando vocês vão assumir a responsabilidade para vocês? Até quando vocês vão assumir aquilo que eu falei que vocês têm autoridade e falar, não, mata no peito, pode deixar comigo que eu faço? E muitas vezes, amados, nós deixamos situações acontecer porque nós nos menosprezamos, né, aquela coisinha assim, não, isso sou nada, coitado de mim, sou um vermezinho de Jericó, ai, não sei o que, mimimi. Mas espera só um pouquinho que eu vou ligar para o meu líder, ele vai vir e vai orar por você, amados. Se existe uma situação para você fazer, é para você fazer. Então o segredo é que você não está nem jejuando nem orando. É isso? Porque aconteceu com os discípulos de Davi. Eles falam, quando Jesus pegou no pulo, pô, cara, sabe o que vocês expulsaram? Porque essa cambada de demônios só sai com oração e jejum. Diga que não foi uma resposta meio de tapa de luva para os discípulos. Porque eu garanto assim, eu imagino, se eles tivessem feito jejum e oração, automaticamente, quando eles foram ali expulsar aquele demônio no meio daquela multidão, tinha acontecido. E muitas vezes nós colocamos uma responsabilidade, até em próprio Jesus. Não, Jesus, você é o Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor cura. Beleza, mas a palavra dele diz assim, ele mesmo falou, eu vou, mas virá sobre vocês o Espírito Santo, e aquilo que eu fazia, vocês vão fazer mais ainda. As obras que eu estou fazendo, vocês vão fazer muito mais. No meu nome, vocês vão reinar sobre todas as coisas. Imagina, gente, se Jesus multiplicou pães, se Jesus curou, e ele falou que eu e você, todo cheio de mimimi de vez em quando, ele falou assim que se eu e você nos colocarmos na posição como ele nos tem feito, como ele tem nos chamado, coisas maiores que Jesus nós faríamos, imagina. Mas assim, amados, só que muitas vezes nós não queremos. Aí você fala, não, mas Jesus falou que não precisa pagar o preço. Amados, certas castas de demônios, ou certas situações na minha vida e na tua vida, aí você fala assim, não, mas jejum ele só é feito para edificar a minha vida. Beleza, eu sei que é isso, tranquilo. Mas quando você fala jejum foi feito para edificar a minha vida, a oração, porque assim, amados, quando você jejua, você mata a carne. E quando você mata a tua carne, há um nível de intimidade que começa a aproximar você e o Senhor tão grande, amados, que a tua carne já não vem mais dúvida, que eu acredito assim que aqueles discípulos ali, isso eu estou falando que Deus também está falando comigo, amados. Não estou aqui como um cara, é o maioral, ele está falando, não, amados, porque eu sei que Jesus muitas vezes pede para a gente fazer coisas, pede para orar por situações, ou algumas coisas nas nossas vidas que a gente precisa que Deus mude, que a gente só fica esperando Deus descer do monte e esperar acontecer. Sendo que ele falou que se eu orar e fazer jejum, aquilo também eu posso resolver. Não, mas eu preciso esperar Jesus vir. Os discípulos esperaram porque tudo que eles tentaram fazer não deu certo. Mas o interessante ali, amados, que aquele homem estava com aquele filho demoniado há muito tempo. Eu acho que desde quando ele, não fala se ele quando ele nasceu, mas há muito tempo ele estava com aquele demônio mudo. E Jesus lança uma pergunta para ele, cara, o que está acontecendo com você? O que você precisa? Eu pergunto para mim, você acha que Jesus não sabia? Cara, Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que aquele menino, ele tinha um demônio de mudo e tal. Mas muitas vezes, ele faz aquela pergunta para aquele homem, porque ele quer saber, ele quer que aquele cara saia da tua boca a necessidade que ele precisa. Ele podia muito bem, quando ele chegou no cego, cara, o que eu quero um aleijado, o que você quer que eu te faça? Cara, vai perguntar para o aleijado o que ele faz. Claro que eu vou querer que você tire daqui, eu quero sair andando. Mas muitas vezes nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso, Senhor, dessa forma. Não é, ontem o Roberto trouxe uma palavra muito interessante, eu não estou colocando Deus. Muitas vezes a gente ora, nós achamos que nós temos a liberdade, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aí nós tornamos Jesus o nosso varinha de condão. Jesus, agora eu preciso que aconteça. Aí Jesus fala, tá bom, filhinho, eu vou lá e faço. Não é dessa forma que eu estou dizendo.
E muitas vezes, amados, nós temos encontrado Jesus como se fosse um RH. Nós temos buscado Jesus como se fosse uma porta de emprego. Nós temos vindo para Cristo por uma situação difícil. Mas o Senhor nos disse que nós iríamos reinar sobre os demônios. Nós temos a autoridade para reinar sobre as trevas. E quando aqueles discípulos chegam em casa e fazem aquela pergunta, e Jesus fala, cara, é só com jejum e oração? Eu pergunto para você, será que não está aí o segredo daquilo que você precisa? Será que muitas vezes aquilo que eu estou buscando faz anos no Senhor, eu não preciso tirar um tempo de oração, um tempo de jejum e falar, Deus, o Senhor diz que determinadas situações, determinados demônios, só saem com jejum e oração, então eu vou fazer. Eu vou me colocar diante da sua, sobre aquela palavra diz, sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. Mas quando aquele homem chegou com aquele filho, e Jesus perguntou para ele, mas o que você quer? Por quê? Porque ele queria saber da boca do pai e do filho o que estava acontecendo. Muitas vezes Jesus está perguntando para mim e para você, o que você quer? O que você precisa? O que queres que eu te faça? No meio daquela multidão toda, quando chegou aquele rapaz possesso, Jesus olhou para ele, aquele demônio começou a se agitar todo. Ele falou, deve ter falado uma palavra, saia em meu nome, ou eu te nego, eu te expulso. E aquele menino foi livre daquele demônio. O que mais me chama a atenção, amados, em toda essa história toda, que muitas vezes nós caminhamos com Cristo, nós andamos com Cristo, nós estamos vendo as coisas acontecer, nós vivemos muitos milagres, nós passamos por situações tremendas com o Senhor. Mas quando chega uma responsabilidade para mim e para você, a primeira coisa que nós fazemos, ou nós não conseguimos, ou nós temos medo, ou nós desistimos. E o Senhor tem falado para mim e para você, cara, eu já te ensinei, eu já te mostrei como é que você faz. Aquele cara, quando ele chegou assim, Senhor, aquele pai do menino fala assim para Jesus, Jesus, se tu podes, cura então meu filho. Aí Jesus fala assim, calma, quem é você para falar que isso eu posso? Eu posso todas as coisas. É só basta você crer. Você crê? Ele foi sincero, interessante lembrar para ele, ele fala assim, Jesus, eu acho que a Bíblia conta meio por cima, vamos fazer uma historinha aqui. Quando ele chegou, ele falou, cara, você crê? E aquele cara foi sincero com Jesus, falou, Jesus, eu não creio. Não creio mais, cara. É tanto tempo que essa situação está no meu lado, cara, que eu não consigo mais. Eu garanto que ele já tinha que procurar várias pessoas. Eu acho que foi o limite. Quando ele chegou para os discípulos de Jesus, e os discípulos não fez nada, ele falou, cara. Aí ele falou assim, sabe, cara, Jesus, se tu podes, então faça alguma coisa para o meu filho. Ele falou, eu posso. Só basta você crer. E ele falou assim, então me ajuda, me ensina, me dá força para que eu possa crer. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ter fé, me ajuda a crer. E você, eu posso. Se você confiar e crer, o teu filho estará liberto. Muitas vezes eu, amado, eu e você precisamos ser sinceros com o Senhor. Muitas vezes você falar, Senhor, eu estou tanto tempo já lutando com isso que realmente eu já não tenho mais fé. Eu já não acredito. Olha, eu estou passando por tantas lutas, estou passando por tantas situações que eu não acredito mais, Deus. Sabia, amados, que você é mais fácil, é mais bonito nós falar para o Senhor que nós não conseguimos crer do que nós ir para o inferno achando que nós cremos? Quando você fala, Jesus, eu preciso de algo, me ajuda nessa situação. 3 lições que eu tiro com isso. Se nós andarmos com Jesus, mas se nós não estivermos preparados, virá situações sobre a minha vida e tua vida, que vai nos deixar de calças curtas. Que vai chegar uma situação difícil para você fazer, cara, eu fiquei sabendo que você é cristão. Vem cá, ora por mim. E aí? Você vai esperar Jesus descer do monte ou você vai falar assim, não, o Senhor me chamou, Ele me decretou, Ele declarou sobre a minha vida que eu faria coisas maiores do que Ele fez. É isso, amados, que eu quero dizer. Jesus, quando Ele desceu daquele monte lá, falou, cara, mas o que está acontecendo?
eu dou toda a liberdade para vocês, eu dou toda a autoridade para vocês, quando eu volto vocês não usam. Já viu aquela passagem lá dos talentos? O cara pega, distribui os talentos para ali, para os seus funcionários e vai viajar. Quando ele volta, o que ele encontra? Encontra um cara, eu já até falei sobre isso, muitas vezes as pessoas até acham meio o que o Robson está dizendo? Amado, sabia que Jesus rejeita os obedientes? Mas por quê? Porque cara, o obediente só faz o que manda. Se não mandar fazer nada, ele não faz nada. Ele fica parado, inerte. E aquele cara, aquele servo fiel, obediente, ele ficou ali, cara, deu uma moedinha para ele, ficou com a moedinha no bolso. Vou ficar guardadinho, porque vai que eu perco, né? E meu patrão chega, me pede, e a hora que ele chegar, o que eu vou falar para ele? Não, então vou deixar guardadinho aqui. Aí os outros caras que foram mais ousados, deu aos seus talentos, o que ele fez? Um investiu, outro trocou em moeda, outro multiplicou. Quando chegou o seu senhor e foi prestar contas, pois é, senhor, você me deu 5 moedas, aqui dessas 5, eu fiz 10, 20, 30. Pois é, eu também comprei, eu negociei. Servo bom e fiel. E você? Pois é, Deus. O Senhor me deu o meu chamado, deu o meu talento, mas eu deixei aqui guardadinho até chegar a tua vinda. Muitas vezes nós passamos por isso, amados. Deus nos deu um talento, deu algo para nós cuidar, mas nós estamos segurandinho até a volta de Cristo. Eu pergunto para você, se Deus te deu, amados, é que é para você use, multiplique. Se o Senhor te deu um talento, se o Senhor te chamou para algo fazer, o Senhor já te deu autoridade para você. O Senhor já te deu autoridade para você orar pelos enfermos. Vá orar pelos enfermos. Se o Senhor te deu deu autoridade para ser profeta, para que o Senhor venha te usar, seja usado como profeta. Hoje em dia o profeta está tão banido, né, tão banalizado, porque muita gente acha que o profeta é aquele que sai entregando profecia, amado. Muitas vezes não é. O profeta é aquele que vem trazer direção, vem trazer clareza, vem trazer julgo, vem trazer justiça. E muitas vezes, né, o cara que tem um chamado profético, ele fala, não vou falar porque, amado, se o Senhor te chamou para fazer, se o Senhor te chamou para falar, faça. Se o Senhor te chamou para algo na tua vida, se você é evangelista, se você em qualquer área na tua vida, se Ele te entregou um talento na tua mão, faça que esse talento multiplique. Para que quando o Senhor vier e fala assim, cara, Robson, vem aqui, o que você fez com 60 anos de idade na terra? Vamos dizer que eu morro com 60 anos. Robson, o que você fez? Te deu uma dádiva, te deu um talento na mão, você veio para cá para a glória com 60 anos de idade, o que você fez em 60 anos de idade? Deus, eu não menti, eu não enrolei ninguém, eu fiquei quietinho no meu cantinho. Tá, beleza. Aí chega no outro, e daí você fez? Eu estou dizendo que você vai ganhar teu galardão por aquilo que você faz. Só estou dizendo para você assim, que se Deus colocou algo na tua mão, porque Ele confia para você fazer. Todos nós aqui, amado, não existe ninguém que não tem algo que o Senhor tenha, que não, eu falo assim, não, Deus me chamou para ficar no banco. Talvez na tua simplicidade, você vai ganhar teu vizinho. Não precisa pegar esse microfone aqui para dizer que você é pastor, para você ser líder. Muitas vezes nós confundimos, amados, que um bom pregador é aquele que sobe no altar. Mas um bom pregador é aquele que sai na rua e se preocupa com as pessoas. Porque aqui eu só vou fluir aquilo que Deus mandava fazer, mas aquilo que é para mim fazer é no dia a dia. Como comentamos ontem lá, se nós estivermos correndo, pulando, falando em línguas, e isso tudo é válido, porque a presença de Deus permite isso. Só que se eu olhar para o meu irmão do lado, ver ele passando dificuldade e não fazer nada, mas de nada disso vale. Reino de Deus, amados, não é um reino egoísta. O reino de Deus não é para mim encher a barriga e ficar gordo, encher que nem a lã, né? Só tirando a lã vai engordando, a ovelha vai engordando, vai criando sua lã e eu vou ficando ali cheião. Não, amados. O reino dos céus, para você falar que nós vivemos o reino de Deus, é você ver o teu irmão precisando de algo, você também fala assim, cara, eu vou te ajudar. Mas muitas vezes nós queremos ser só os crentes sanguessuga, sabe? Aquele que só suga, só suga, só suga, só suga. Mas não queremos nos dispor. Fala, cara, eu sei que a minha situação também está difícil, mas o que você quer que eu te ajude? O que você precisa que eu te ajude? Porque eu creio, amados, eu sei que o Senhor, se o Senhor te chamou, vai surgir situações na tua vida. E eu já quero dizer para você, antemão, se prepare, se consagre, ore, separa um dia para jejuar,
Separa um dia para buscar o Senhor. Porque, amados, vai chegar situações que as pessoas vão olhar para você e falar, cara, eu volto a dizer, minha família está assim, assim, assado. Você pode ir lá em casa conversar com a minha esposa? Ó, a senhora pode ir lá em casa falar com a minha esposa lá que ela está assim, assim, assado? E aí? E eu te pergunto, e aí? Não, Deus, esperar Jesus descer do monte, que da hora que ele desceu, eu vou lá. O Senhor tem nos chamado, amados, para reinar. Aqueles discípulos, eles podiam simplesmente chegar ali e expulsar aqueles demônios. Estavam com Jesus, andavam com Jesus todos os dias, via todos os milagres que Jesus fazia. Mas eles ainda não encontraram a identidade que eles tinham de autoridade com o Senhor. E quando Jesus mata a charada sobre oração e jejum, eu quero nessa noite dizer para você que quando você mudar essa chave, eu não sei o que talvez você está esperando, o que você quer, aonde você quer chegar. Eu pergunto para você, você está aqui hoje, aonde você quer chegar? Você já pensou nisso? Eu começo minha vida cristã hoje aqui, ó, mas eu preciso caminhar até lá. Mas que lugar que eu quero chegar? Em Cristo. Esse trajeto que eu estou indo para onde? Eu vou fazer o quê? O Senhor me chamou para quê? Nesse trajeto todo, que lugar que eu vou chegar e para onde que eu vou levar pessoas? Amém, amados? O Senhor tem me colocado para mim e para você até autoridade sobre o enfermo. Ele não está te dizendo para você que esperar uma autoridade chegar para orar. Ele está dizendo para você, se prepare, ministre, não perca oportunidades. Porque tem horas, amado, que talvez você está numa cama de um hospital e se eu não puder entrar lá, é você que é a boca de Deus naquele lugar. Se Deus te colocou numa situação difícil, amados, é que Deus quer te usar naquela situação difícil. Aqueles discípulos perderam uma oportunidade tremenda, porque era o momento que a multidão estava espremendo eles, era o momento que eles falavam assim, pode deixar, que tudo aquilo que o Senhor me ensinou, Jesus nos ensinou, nós vamos fazer agora. E talvez essas oportunidades venham, amados, em nossas vidas, porque nós só queremos ficar sobre a aba de Jesus, né? Jesus não está aqui, então eu vou ver se consigo chamar outra pessoa para ver se ora por essa determinada situação. Deus te chamou, amados, com autoridade para você orar sobre os demônios. Mas o interessante, quando Jesus pergunta, ele pergunta para mim e para você, a mesma pergunta que ele fez para aquele filho daquele menino possesso. O que você quer que eu faça por ele? Você crê? Senhor, se você pode curar meu filho, eu te rogo nessa noite, nesse dia, nesse horário, cura meu filho, por favor. Eu falei, eu posso, mas você precisa crer. Então eu quero nessa noite ativar na tua vida. Seja sincero, fala, Deus, já está tão difícil. Estou passando por tanto tempo já com isso que eu realmente não consigo. Porque a palavra diz assim que é impossível agradar a Deus sem fé. Se eu não tenho fé, é impossível eu agradar a Deus. E muitas vezes o Senhor te pede nessa noite, se você tem fé? Se não tem fé, diga para mim que eu te ajudo. O Senhor nessa noite te oferece uma oportunidade. Ele fala, o que você precisa que eu te faça? E com essa pergunta você vai dizer ao Senhor, Deus, eu preciso disso e disso e disso, mas eu já não acredito mais. Ele fala assim, se tu creres hoje, teu filho será liberto. Ou se você crer hoje, a tua situação será ouvida por mim, Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Eu não sei o que você vai colocar diante do Senhor, mas eu gostaria que você colocasse isso diante do Senhor. Seja aberto diante dele. E começa a falar, Senhor, cadê o pessoal para me ajudar aqui? Senhor, eu quero essa situação que eu tenho que colocar diante da tua presença. Muitas vezes para mim é impossível, muitas vezes para mim é difícil. Mas eu creio que o Senhor pode me ajudar.
Começa você a colocar diante do Senhor aí que é que Ele precisa aumentar a tua fé um pouquinho. Muitas vezes para você é tão difícil, está tão complicado que você já nem acredita mais que vai acontecer. Talvez você fez até alguma pergunta para o Senhor. Senhor, eu nem sei se isso vai realizar mais na minha vida. Mas o Senhor diz nessa noite para você que Ele é Deus. Se você abrir teu coração e ser verdadeiro com Ele, Ele vai ouvir o teu coração. Ele vai ouvir as tuas palavras nessa noite. E como eu creio que como Ele fez aquele jovem demoniado, aquele pai que estava desesperado, já não acreditava mais naquilo que Jesus podia fazer por ele. Ele falou assim: Senhor, me ajuda então a acreditar. Jesus, me ajuda, porque por mim já não consigo mais. A situação está tão difícil, faz tantos anos que eu ando com isso que já não creio mais, não acredito mais. Eu creio que o Senhor, Ele olhará para você. E hoje, eu creio que hoje, Ele te entregará algo na tua mão. Fale um pouquinho com o Senhor em nome de Jesus. O que você tem para falar com Ele nessa noite? Deus, eu preciso hoje, Deus.